Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas atualizações para vocês relacionadas às últimas leituras que eu andei fazendo, o que eu pretendo ler e algumas aquisições que eu andei fazendo nos últimos dias. Então, sem mais delongas, e bora lá! Começando então pelas leituras, recentemente li mais um mangá do Fujimoto, dessa vez foi um titulado de Adeus Eri. No início do ano eu li um one-shot chamado Look Back, que pelo visto ganhou uma adaptação para longa-metragem que anda sendo bem elogiada, e o seu mais famoso mangá chamado Chainsaw Man, que eu estou acompanhando atualmente e curtindo bastante também. Então fui com altas expectativas para esse mangá que também, assim como Look Back, é um one-shot. Então a história se inicia com um garoto fazendo um pequeno registro em formato de vídeo de um momento em família junto com seu pai e a sua mãe, até que de repente ela pede uma coisa inusitada para ele. Ficamos sabendo então que ela está num processo de doença terminal e ela quer que o filho grave esse processo dela até de fato a sua morte. Ou seja, ela pede que o filho faça uma espécie de documentário da vida dela, ou pelo menos do final dessa vida dela. E assim ele faz, ela de fato morre e ele aproveita esses registros para fazer uma espécie de trabalho para o seu colégio. No entanto, esse longa-metragem que ele vai produzir para apresentar dentro do colégio vai dividir muito a opinião das pessoas por conta do seu final de um mau gosto, digamos assim. Então o filme de fato conta a história de um menino que está narrando ali o processo de doença da sua mãe, até que no final ele está em frente ao hospital e o hospital de repente explode com a sua mãe morrendo lá dentro. E basicamente ninguém vai gostar desse final, todos vão considerar um final de muito mau gosto, exceto uma garota chamada Eri. Então esse garoto vai ficar muito triste com a recepção que o filme que ele tanto se dedicou para fazer teve, e ele vai num certo momento decidir então se suicidar. Então, no momento em que ele está prestes a se jogar de um prédio, quem vai o impedir de fazer isto é justamente essa garota chamada Eri, que vai o incentivar a produzir novos filmes. Então, com o tempo, eles vão criando ali uma certa amizade. É uma história com um enredo extremamente simples, fácil de acompanhar, mas que carrega uma mensagem bem bonita. E tem um final muito absurdo também, que é bem aberto a várias interpretações. Gosto muito da forma em que o Fujimoto ele decidiu enquadrar, fazer os enquadramentos desse mangá. Ele tem toda uma pegada mais cinematográfica, como se de fato alguém estivesse gravando tudo aquilo que está acontecendo. Ele é muito interessante ver essa obra aqui sendo adaptada para uma animação. Não duvido que isso vá acontecer em algum momento. Enfim, foi uma obra que eu gostei bastante, fui com altas expectativas e supriu essas expectativas que eu tinha. Fujimoto vem se tornando um dos meus mangakas favoritos. Então é claro que eu recomendo demais essa obra para vocês, inclusive peço para vocês deixarem nos comentários sugestões de outras obras do autor que eu possa conhecer. Li mais um conto do Machado de Assis, fazia um certo tempo que eu não pegava um texto dele para ler, e nessa semana realizei a leitura do A Teoria do Medalhão, que é um dos seus contos mais comentados, inclusive. Aqui vamos acompanhar basicamente um diálogo entre um pai e um filho, que vai durar mais ou menos ali 1 hora. E é basicamente um pai dando vários conselhos para o seu filho se sobressair dentro da sociedade. Então ele basicamente vai ensiná-lo a ser um medalhão. Um medalhão é aquele que consegue divulgar bem a sua própria imagem, em que o mais importante não é ser, e sim parecer. É um texto que, como todos do Machado de Assis, traz diversas reflexões, está recheado de ironias, e nesse aqui tem diversas referências, inclusive ao Príncipe de Maquiavel. Pretendo sim fazer uma análise separada para esse conto aqui no canal, assim como eu faço com a maioria dos contos do Machado de Assis. A gente tem vídeo aqui para a Igreja do Diabo, Elogio da Vaidade, Pai contra Mãe e diversos outros contos do Machado de Assis. E não será diferente com esse, então fiquem no aguardo que eu vou trazer sim uma análise mais detalhada desse texto para vocês. Recentemente aconteceu a Bienal do Livro de 2024 e por lá foi lançada a nova Graphic MSP, desta vez da personagem Marina, intitulada de Expressão, escrito por Verônica Berta. Confesso que eu não conhecia nenhum material dessa escritora, então eu não sabia muito bem o que esperar dessa Graphic MSP e de verdade, gente,
acredito que se tornou a minha Graphic MSP favorita. Essa é uma coleção que tem a proposta de trazer uma certa releitura de certos personagens da Turma da Mônica pela perspectiva de outros autores nacionais. É um projeto extremamente bacana, que traz histórias muito envolventes. E aqui eu sinto que a Verônica ela consegue se aprofundar muito em temas extremamente pertinentes. Por meio de uma história relativamente leve, de forma muito artística, ela consegue abordar certos temas importantes. Então aqui a Marina está com um certo bloqueio criativo, em que está impedindo de criar novas artes, coisa que ela sempre conseguiu fazer com muita facilidade. E ela sente que o que está travando ela é a sua autocobrança e também a cobrança que ela sente das pessoas à sua volta. E por sempre querer fazer algo perfeito, agora ela não está conseguindo criar nada. Porque ela sempre sente que tem algo ali a bloqueando, algo que não está bom. Então a partir disso a gente vai acompanhar esse processo dela de amadurecimento, de conseguir desenvolver a ideia de que ela sim pode criar a sua arte da forma mais autêntica possível. O traço da Verônica dentro dessa Graphic MSP é extremamente bonito e é muito interessante observar o processo de colorização dessa história. Nos momentos que a Marina está mais alegre, as cores são mais vibrantes, mais quentes. E no momento em que a Marina ela entra num processo de bloqueio criativo, em que ela está triste, a gente percebe que as cores elas são mais escuras de fato. Considero essa uma das Graphics MSPs mais maduras e pretendo sim fazer uma análise separada para essa Graphic MSP aqui no canal, porque eu acredito que de fato é um material que dá para abordar diversos assuntos a partir dele. E claro, fiquei muito curioso para conhecer outras obras da autora, então mais uma vez conto com as recomendações de vocês aqui embaixo nos comentários. Recentemente fiz um vlog de leitura aqui no canal em que eu comento esses dois materiais, então vou passar bem por cima deles aqui nesse vídeo. Caso vocês queiram uma análise mais detalhada de ambos, confiram o vlog que está aqui nos cards. Então o primeiro deles é Sayonara Futebol, que é do mesmo autor de Your Name, que é um mangá que eu gosto demais. E aqui vamos ter um mangá de esporte, mais especificamente, como o próprio título já indica, futebol. Então aqui a gente vai acompanhar a história dessa garota de 14 anos que é apaixonada por futebol, mas claro, por esse ser um esporte mais dominado por homens, ela sente que aos poucos ela vem sendo excluída de alguns torneios. Mas isso não vai a impedir de seguir o seu sonho de se tornar uma jogadora profissional. Enquanto isso, a gente vai acompanhando também o desenvolvimento da relação dessa personagem com as pessoas ao seu redor. É uma história muito divertida, que tem um tom muito engraçado, leve também ao mesmo tempo. É um ótimo mangá para você descontrair. E o outro material foi 7 anos da Fernanda Torres, que é basicamente uma coletânea de crônicas escritas por ela. E até o momento eu li somente a intitulada de Quarupi. Apesar de não ser um material que eu gostei tanto assim, a escrita da Fernanda Torres me cativou bastante, então pretendo ler outros materiais dela, em especial os romances que ela escreveu. Fim, por exemplo, é uma obra que eu estou de olho, e aí eu acredito que de fato eu vou conseguir ter uma opinião mais concreta da Fernanda Torres como escritora. Bom, para quem acompanha o canal sabe que eu venho acompanhando a coleção de As Flores do Mal, então nesse mês li o volume 7, é uma coleção completa em, se eu não me engano, 11 volumes. A história ela vem progredindo muito bem. Essa é uma obra que em seu início não me fisgou muito, na verdade eu até cogitei descontinuar acompanhando o mangá. Tudo me parecia um pouco bobo e absurdo, em que parecia se focar somente em um triângulo amoroso, mas não, a obra ela toma um rumo um tanto diferente. E aqui nesse volume 7 a gente vai acompanhar um salto temporal em que vamos acompanhar como a vida do protagonista progrediu após um certo evento bem drástico que aconteceu na sua juventude. É muito interessante observar como o traço do autor vem evoluindo com o decorrer dos volumes, mas enfim, As Flores do Mal é uma obra que vem me conquistando. Para quem não sabe, é do mesmo escritor de Happiness, que é um outro mangá extremamente estranho, absurdo, mas muito bom. E para finalizar esse tópico de leituras, trago um material que eu ainda não finalizei, mas venho gostando bastante. Estou me referindo à A Ira dos Ventos, que é um quadrinho que eu comprei dentro da Bienal também. O que vem me encantando de fato nesse material não é tanto a história, mas sim o traço da autora, que é extremamente bonito, bem feito e cativante. Enfim, assim que eu finalizar essa leitura, trago para vocês opiniões mais concretas e elaboradas relacionadas a esse material.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre leituras que eu pretendo fazer nos próximos meses. Para quem acompanha o canal sabe que todo ano, no mês do Halloween, eu falo sobre algum conto do Edgar Allan Poe, e nesse ano não será diferente, mas eu ainda não escolhi o conto que de fato eu vou ler esse ano e analisar junto com vocês. Mas tudo indica que eu vá escolher O Poço e o Pêndulo, que na verdade é um conto que eu já li, então seria na verdade uma releitura. Lembro que na época eu gostei muito dele, é um conto que traz muitas reflexões, então acredito que dê para fazer um vídeo bem legal com base nele. Enfim, mês que vem vocês vão descobrir qual é o conto que eu de fato escolhi. Também separei para a leitura dois materiais que eu adquiri durante a Bienal deste ano também. O primeiro deles é Helter Skelter, que na verdade é um mangá que eu li de forma digital, mas agora eu vou realizar essa releitura. É uma história extremamente impactante, então estou preparando meu psicológico para entrar em contato de novo com esse universo. Também pretendo ler esse material chamado Cidade dos Deitados, que aparenta ter um tema relacionado com o Halloween. Então, quem sabe, no mês que vem eu trago um vídeo sobre ele aqui no canal também. Bom, e agora, para concluir esse vídeo, vim mostrar para vocês algumas aquisições que eu fiz hoje no sebo que abriu aqui na cidade em que eu moro. Fiquei muito contente aí com essa inauguração. Então, o primeiro material que eu adquiri foi o Tornar-se Pessoa, do Rogers. É um autor que faz parte aí da Fenomenologia, que é uma matéria que eu venho tendo dentro da faculdade de Psicologia. Então, o professor recomendou demais esse livro aqui. No entanto, na Amazon, na internet, em todos os lugares, ele está extremamente caro, mais de R$ 80, e no sebo eu consegui comprá-lo por apenas R$ 20. Então é uma leitura que eu quero começar o mais rápido possível para conseguir acompanhá-la junto com essa matéria que eu estou tendo durante a faculdade e não deixar para depois. Enfim, estou bem ansioso para ler esse material aqui. E o outro foi o material do João Cabral de Melo Neto, estou me referindo a Morte e Vida Severina. E aqui se trata então de uma coletânea de poemas. Eu não costumo ler poemas, então quem sabe esse livro não faça mudar a minha percepção sobre esse tipo de texto e eu comece de fato a entendê-los e gostar deles. E também paguei R$ 20 nesse material aqui. Gosto muito de ir no sebo, sempre consigo encontrar materiais incríveis por lá por um preço extremamente acessível. Enfim, são lugares que eu frequentemente visito e sempre saio de lá com alguma preciosidade. Bom, então acredito que seja isso. Essas são as atualizações do que eu ando lendo, do que eu quero ler, do que eu ando pesquisando, para vocês terem uma prévia aí do que vem por aí no canal. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar durante esse vídeo aqui. Se gostaram, já sabem, deixem seu like, se inscrevam no canal, deixem também seu comentário, sua contribuição. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!